El conferencista, el palestrante de hoy, es licenciado en Direito pela Universidade de Lisboa, está vinculado à Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, INA, onde exercia funções como técnico superior desde 1 de setembro de 2015. Presentemente exerce funções como técnico especialista no gabinete da Secretaria de Estado da Administração e do Emprego Público. Entre junho de 2005 e 31 de agosto de 2015, exerceu funções de Senior Advisor na OCDE, Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Programa Sigma em Paris, apoiando programas de reforma das administrações públicas em cerca de 20 países da Europa Central e do Este, países bálticos, Balcãs, Norte de África e Médio Oriente nas áreas de estratégia de reforma, função pública e gestão de recursos humanos, qualidade dos serviços públicos, procedimento administrativo e funcionamento dos parlamentos. Anteriormente desempenhou funções como adjunto da Secretaria-Geral da Assembleia da República, diretor-geral da Administração Pública, subdiretor do Secretariado para a Modernização Administrativa e adjunto do Gabinete da Secretaria de Estado de Modernização Administrativa. É consultor da OCDE e do Conselho da Europa e, para além disso, é normalmente o representante de Portugal nas reuniões que tem feito o CLAD nos últimos anos. A conferência, acho que será uma conferência muito interessante, baixo o título da dinâmica política da reforma da administração pública, e ele vai tentar responder a perguntas, a questões como por que é tão difícil reformar a administração pública, que condições são indispensáveis para ter sucesso na reforma da administração pública e como garantir que a estratégia se foque nas verdadeiras prioridades. São estas questões que Dom Júlio Navais, para nós é um amigo de há muito tempo, de há longo tempo, que nos vai falar durante a seguinte hora. Júlio, tens a palavra e bem-vindo a esta webinar. Bem-vindo a todos e começa a palestra do Dr. Júlio Navais. Espero que os que assistem a este webinar em língua portuguesa, os que são de língua castelhana, espanhol, que possam entender. Eu vou procurar falar devagar. Estamos com alguns problemas técnicos, mas espero que isso não seja impeditivo da mensagem e daquilo que eu gostaria de vos falar nesta circunstância. O tema que foi escolhido é uma escolha pessoal, espero que seja do vosso interesse. Ele diz respeito à minha análise e à minha opinião sobre este tema, não vincula mais ninguém, e é baseado na minha participação e experiência pessoal no processo de reforma da administração pública no meu país, em Portugal, e já lá vão 40 anos que iniciei este processo, mas também da experiência que colhi em mais de 20 países, ao acompanhar reformas, processos de reforma das administrações públicas, em mais de 20 países, a grande maioria deles ao serviço da OCDE. Portanto, eu digo, há algumas dificuldades técnicas, mas espero que isso não seja impeditivo do que eu vos quero transmitir. Eu tenho também alguns slides, mas creio que não será possível neste momento exibi-los, um PowerPoint, mas espero que depois o CLAD os possa partilhar.
Porquê é que é tão difícil reformar a administração pública, as administrações públicas? Este é um tema que faz parte de todas as agendas de todos os países que conheço. E não é uma aparição episódica que aparece uma vez ou outra. O tema está em permanência nas agendas. Poder-se-ia concluir que o facto de se insistir permanentemente neste tema que pode indicar que há um falhanço. Ou pode também ser interpretado como tendo, uma vez que é um processo de melhoria contínua e continuada, ele não pode deixar de ser incluído nas agendas políticas de todos os governos. E, portanto, vamos procurar perceber quais são as motivações dos reformadores, porque é que há esta insistência em incluir a reforma da administração pública nas agendas políticas e também perceber quais são as principais dificuldades. Ao mesmo tempo, veremos também quais são as condições que consideramos essenciais para que possa ter sucesso e como é que as estratégias se orientem à volta do que são as prioridades fundamentais dos processos de reforma. Ora, porquê é que é tão importante reformar a administração pública? Por todo o lado e em diferentes épocas, o papel do Estado e o papel das administrações públicas é questionado, é posto em causa. Mas o que se põe em causa é o nível da intervenção e a intensidade da intervenção. Não se questiona, não se põe em causa a necessidade das administrações públicas, nem tampouco a necessidade de elas serem administrações de qualidade. Há uma interação permanente entre dois fatores: o desenvolvimento sustentável e a administração pública de qualidade. Uma vez que as administrações públicas têm um papel tão importante no desenvolvimento das sociedades, no desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sustentável, esse desenvolvimento só é possível se for servido também por administrações públicas de qualidade. Mas, por outro lado, as administrações públicas de qualidade, as administrações para terem qualidade, para serem capazes de melhorar a eficácia e a eficiência da sua intervenção, também necessitam de recursos. E esses recursos só podem ser proporcionados através do desenvolvimento económico, do desenvolvimento económico. Portanto, toda a coesão social, todo o desenvolvimento, como aliás se constata pelos objetivos, pelos ODS, atualmente, nos quais o COLAD está tão implicado e todas as administrações estão implicadas, elas têm um papel central, charneiro, não é exclusivo, obviamente, mas a sustentação dos governos na ação da execução das políticas públicas exige que as administrações tenham capacidade de se pôr em prática. Portanto, há esta intervenção e há esta necessidade, porque a qualidade das administrações públicas pode-se dizer que quando as administrações funcionam bem, isso quase que não se nota. As coisas correm normalmente, sem grandes problemas, e não se nota que há ali uma intervenção da administração pública a ajudar. Esse acho que é um elogio que se pode fazer às administrações públicas. Não se dar conta de que estão ali a trabalhar, a fazer o seu papel. Agora, se há falta de qualidade, se as administrações públicas falham, então garanto-lhes que toda a gente, todos os cidadãos vão notar essa falha. Os processos de reforma, como disse, são contínuos,
estão sempre nas agendas. Nós encontramos ao longo dos anos diferentes termos, e com os outros países também, diferentes termos para falar deste processo. Falamos em uma fase em reforma da administração pública, podemos falar em modernização administrativa, mais tarde, com o aparecimento de alguns movimentos, o New Public Management, a nova gestão pública, com um papel algo redutor das administrações públicas. Mais tarde, um pouco em reação, ou muito em reação aos excessos do New Public Management, fala-se em Public Governance Reform, a reforma da governança pública, a governança como um conceito bastante mais amplo, mas que tem como um dos pontos a reabilitação do papel do Estado e do papel das administrações públicas na regulação, na intervenção social, na redução das desigualdades, na melhoria da qualidade dos serviços públicos e no desenvolvimento económico e social dos países. Mas, em todo o caso, nós podemos dizer que a reforma administrativa ou modernização administrativa, seja o que for, seja qual for o termo que se use, ela é necessária, ela é tentada permanentemente, mas podemos dizer que não é uma reforma sexy, não é uma reforma muito atrativa, não é uma reforma que interesse muito aos cidadãos, que interesse muito à imprensa, que mesmo aos políticos. É quase que muitas vezes dá a ideia, parece que é uma reforma que tem que ser, é algo que tem que ser feito. Ora bem, há alguns fatores que, na minha opinião, justificam estas dificuldades em conseguir tornar este processo de reforma atrativo. Por um lado, são reformas que são muito exigentes, que pagam pouco, que dão pouco retorno, têm retorno, mas não é rápido, não é imediato e, portanto, não é muito visível a transformação que ocorre. É muito abrangente, ela no fundo toca com todos os aspectos, todos os pilares, todos os níveis das administrações, com todas as instituições e, portanto, conforme também a estratégia de reforma que for seguida, ela é muito complexa, muito abrangente, é lenta, mas tem que ser continuada, é pouco visível, não se nota muito de um dia para o outro, não há grandes transformações, a transformação é lenta. E porque há também muitos fatores críticos neste processo de reforma, ela é também incerta quanto aos seus resultados. Vamos ver cada um destes fatores que, na minha opinião, dão esta ideia de que é uma reforma que não é muito popular. Em primeiro lugar, é uma reforma que é muito exigente. É exigente a nível político e é exigente também a nível administrativo. A nível político porque, como lhes disse, exige muito das pessoas, é um investimento intelectual, trabalho, de tempo, de dedicação dos reformadores, mas que socialmente não é muito valorizada e em que a comunicação da reforma é difícil. Há uma grande confusão, mesmo politicamente, e como é que os cidadãos se apercebem da reforma do Estado, de uma forma que não se distingue muito bem o que seja o Estado ou o que seja... Perdão, há aqui qualquer coisa que está a interferir. O que é o Estado, o que é a administração pública e o que uns fazem, outros fazem, se é uma empresa pública, se é um serviço público, para o cidadão é administração pública, é Estado. E nós temos que ter noção de que o que acontece numa parte do Estado, ela é sempre mostrada ou assumida pelos cidadãos como respeitando a todo o Estado. E, portanto, havendo ilhas de excelência dentro da administração, podem ajudar, mas
não escapam à imagem mais ou menos positiva ou mais ou menos negativa que elas possam ter. A nível administrativo também, porque as reformas implicam mudança. E a mudança implica ajustamentos permanentes. São ajustamentos que os funcionários, que a máquina administrativa tem que fazer e que vai gerando algum cansaço. Portanto, como é que se tenta contrariar ou olhar positivamente para a exigência? E, em primeiro lugar, é necessário que haja visão, que se saiba para onde, o que é que se quer, qual é a administração que nós queremos, onde queremos estar daqui a 3, 5, 10, 20 anos ou mais. Temos que ter essa ambição de chegar lá, mas também temos que ser realistas, porque se pomos o nível a atingir de uma maneira que ele é de tal forma elevado que desmotiva logo, o que faz descrer que não é possível chegar lá, à partida falta uma condição essencial, não é? Portanto, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio entre a ambição dos resultados da reforma e aquilo que é possível fazer. Mas também não nos podemos limitar a ser demasiado realistas e baixar os braços dizendo não é possível, não vale a pena tentar. Não. Temos que sonhar e todos os processos de reforma são também, de alguma forma, um processo de sonho. É necessário gerar um momento, por vezes o momento existe e há que saber aproveitá-lo. Há circunstâncias da vida dos países em que se torna evidente que é necessário mudar alguma coisa, mudar alguns aspectos, reformas num ou noutro sentido, num ou noutro setor, e esse momento tem que ser criado, tem que ser aproveitado. Mas se também há a noção de que as coisas não funcionam e temos identificados os nós górdios, as dificuldades que temos que ultrapassar e não há esse momento, também é necessário que politicamente se crie um momento para avançar para os processos de reforma. Muitas vezes temos que estar atentos, e isso é fundamental, aos sinais que vêm do exterior, porque por definição, as organizações não se transformam por elas próprias. E uma organização como a administração pública não é um centro de governo, não é um Ministério da Reforma, não é uma direção que diz nós vamos fazer a reforma. Nós queremos reformar, queremos modernizar a administração pública. Se não houver pressão externa, e é isso que é o grande motivo, o principal motivo para a reforma, é que a economia, a sociedade, portanto, os cidadãos, as empresas, exigem mais das administrações públicas. Por vezes, as próprias organizações internacionais ou multinacionais, que exigem implicação e envolvimento dos países, e os países não conseguem ou têm muita dificuldade em responder. E isso gera uma pressão para a reforma. E então, as organizações, estas grandes organizações, conseguem fazê-lo a partir desse momento. É necessário também que haja liderança política, obviamente. Tem que ser ao mais alto nível. O patrocínio, o apoio político do presidente, nos casos dos regimes presidencialistas, do primeiro-ministro, no caso dos regimes parlamentares, do ministro. É muito importante que haja este apoio, que se sinta que há uma vontade e que há uma determinação de seguir numa determinada direção. É preciso ter noção das dificuldades e dos aliados com que podemos contar no processo da reforma. Sabemos que vai haver sempre dificuldades, sabemos que vai haver aliados e que vai haver gente que não está no processo. Temos que tentar conquistar quem está fora para o processo e apoiar-nos naqueles que efetivamente têm vontade, designadamente aqueles que estão fora da administração, não fazem parte do grupo da administração. É necessário ter uma estratégia, não é só dizer eu quero estar ali, quero chegar dentro de 10 anos, quero estar num outro ponto, mas eu tenho que encontrar
e definir a forma como quer chegar lá. Portanto, tudo isto são processos que são momentos, são fatores que influenciam também e que fazem com que equacionar todos estes aspectos para a reforma não é fácil, é exigente. Depois, também são reformas que são dispendiosas, porque envolvem grandes organizações, grande quantidade de pessoas, recursos humanos, de tecnologias, de informação. São processos que têm que ter um orçamento bem estabelecido, pressuposto, têm que ter recursos humanos qualificados e motivados para fazer avançar o processo de reforma. Portanto, as reformas têm que ser vistas como um investimento no futuro, uma inversão, com fundos adequados para evitar que comecemos um processo de reforma e depois ficamos a meio da ponte porque não há recursos, eles não foram bem calculados e esgotaram-se os recursos do orçamento, do pressuposto, para conseguir chegar ao final. E então é puro desperdício, gasto. É necessário investir muito na formação, porque a formação tem uma capacidade transformadora fantástica. O custo da formação é irrisório face à vantagem que ela gera. Tem que ser realista e sustentável. Aquilo que eu dizia, é necessário ter ambição, mas ter noção das capacidades que existem, dos recursos que estão disponíveis, porque senão fazemos uma festa, sonhamos alto e depois o sonho é efêmero, porque não podemos dar-lhe continuidade e sustentá-lo no futuro. E tem que ser também controlada. Os recursos são escassos, serão sempre, em país nenhum, em situação nenhuma, se poderá dizer que há recursos ilimitados. Os recursos são sempre escassos e usá-los bem é uma obrigação de todos. Depois é um processo de reforma que abrange todos os sistemas de governança, a administração central, a administração regional, a administração estatal, a administração local, implica no seu processo de reforma trabalhar com as instituições públicas, com o setor privado, com o setor social, portanto tudo faz parte do processo, tudo deve ter a sua componente no processo de reforma. Mesmo a nível internacional, há impactos, ou há pedidos, há demandas, há obrigações que se impõem e têm que ser tomadas também em consideração. Portanto, para abordar esta dificuldade, tendo noção dos limites que existem, as responsabilidades têm que ser partilhadas. Temos que encontrar quem possa ser parceiro, colega, companheiro dessa jornada de reforma. Implicá-los e, obviamente, com uma grande capacidade de coordenação. Depois, há opções a fazer no processo de reforma. Vamos cobrir todas as áreas da reforma administrativa ou vamos definir prioridades? E se vamos definir prioridades, qual é a sequência? Vamos começar por aqui, depois chegamos ali, e depois temos outro ponto mais à frente, vamos chegar no outro setor mais à frente. A questão da sequência é muito importante. Porque, por exemplo, introduzir a remuneração pelo desempenho, prémios de desempenho para os funcionários, sem haver um sistema de gestão capaz, com regras estabelecidas, com gestores com capacidade de gestão, a introdução de prémios de desempenho tem um risco enorme, eu diria total, de se transformar numa operação de distribuição de verbas sem critério que vão minar a confiança na gestão, a confiança no Estado e, portanto, não vão ter resultados que se esperam, que é uma distribuição muitas vezes entre amigos e não de acordo com critérios e com capacidades e com resultados que
que são alcançados. Implica que politicamente se procurem os consensos muito grandes para evitar as mudanças de rumo frequentes. Temos que remar na mesma direção e tentar o máximo de consenso possível, e quando digo consenso, estou a referir-me ao consenso político e ao consenso administrativo, ao consenso social sobre que administração queremos e com que recursos temos para atribuir à administração para desempenhar as suas responsabilidades. É necessário, eventualmente, uma vez que abordar todas as áreas da reforma, os recursos humanos, a organização, a tecnologia, a qualidade do serviço, etc., é um domínio muito vasto e o risco é muito elevado. Portanto, justifica-se que seja seletivo e ordenado, como eu disse, com alguma coerência. Sem prejuízo de, em alguns aspectos da reforma, quando nós temos ali um nó górdio, é algo que estrangula a capacidade de fazer, queremos avançar, mas há ali algo que se faz, que é um obstáculo muito poderoso. Nessas circunstâncias, então, temos que cortar, temos que ser radicais, mas ser radicais em aspectos muito, muito específicos e bem selecionados. Outro dos problemas da reforma da administração é que ela é lenta. É muito lenta, porque é essencialmente uma mudança de cultura, de formas de funcionar, métodos de trabalho, de processos, e estas mudanças que são feitas pelas pessoas e para as pessoas levam o tempo a consolidar-se, a mostrar resultados. E nós temos que ter estratégias também para saber lutar contra os aspectos negativos desta lentidão. E a forma mais óbvia é ir mostrando os sucessos que se alcançam. Se nós estamos à espera de chegar ao final do processo para dizer, bom, nós estávamos no ponto A, fizemos o percurso, estamos agora já no ponto B. 5 anos depois, 10 anos depois, ninguém tem paciência para esperar tanto tempo. Temos que dizer ao fim de 6 meses, já conseguimos fazer isto, ou menos. Ou ao fim do ano, já o salto já é este. Queríamos estar mais longe, lá chegaremos. Mas é necessário alimentar também o processo de mudança. A escassez de recursos que já referi, e a isto junta-se ainda um outro fator que torna estes processos de reforma lentos e incertos, que é a instabilidade política e a incerteza política. Por isso, porque os governos mudam, os governantes mudam e cada governo tem a sua abordagem, cada governante tem também o seu estilo. Em princípio, as agendas não são dos governantes, mas são do governo, mas sabemos que, por vezes, também isso tem o seu impacto no ritmo da mudança. O que temos que evitar, obviamente, é aquilo que acontece com muita frequência, infelizmente, que é o stop and go. Avançamos, paramos, voltamos atrás, eventualmente, e depois retomamos. A continuidade nas políticas de reforma é um aspecto muito importante. Continuidade não quer dizer fazer exatamente a mesma coisa ou da mesma maneira. Mas se houver consenso largado sobre aonde queremos chegar, os ajustamentos que se façam nas situações de mudanças de governo, mudanças de governantes, essas mudanças podem ser vendidas, são justificadas com facilidade e não nos desviam do objetivo final. Ela implica também experimentação, também torna um pouco mais lenta. A introdução da experimentação nas reformas da administração não é um processo simples
e não é um processo muito antigo. Mas a conclusão, ou porque é que se chegou à ideia e à necessidade de fazer experimentação? A administração é uma grande nau, um barco muito grande. E fazer uma mudança sem haver testes, sem sabermos se aquela solução vai funcionar ou não. Se aquela solução, se esta ideia é ou não uma ideia de futuro. E experimentamos só na prática, o que tem, de facto, grandes problemas, grandes dificuldades, porque não nos limita exatamente e o risco é muito grande. Portanto, a experimentação reduz o risco da inovação. O tempo, como lhes disse, há mesmo algo que é interessante, a noção de tempo não é igual para todos. E o tempo político é diferente do tempo administrativo. O tempo político é no período da legislatura, entre uma eleição e outra. Os agentes políticos da reforma têm também que mostrar o que conseguiram. Quando chegar o momento de serem avaliados pelos eleitores sobre a sua ação, eles têm que ter capacidade e têm que ter argumentos para mostrar o que é que foi feito. Se não os tiverem, eles não vão assistir de uma forma pacífica ao decorrer do tempo administrativo. Na administração, uma atividade planeada, mais pensada, tende a alongar os tempos de resposta. E é necessário conjugar as duas velocidades, a velocidade dos políticos e a velocidade da administração. E uns e outros têm que perceber a dinâmica de uns e de outros e tentar encontrar pontos de encontro e ir conseguindo resultados que são mostrados e ganhar sempre a confiança e mostrar qual é a ambição e qual é o caminho que vai ser seguido. E é necessário muita comunicação. Muitas reformas falham por falta de comunicação. São reformas que se fazem nos gabinetes, internas, sem visibilidade. E, portanto, é necessário ter a capacidade de transformar esta ação interna, aquilo que se faz muitas vezes no silêncio dos gabinetes, em algo que seja também visível e que mostre aos cidadãos o que é que está a fazer e porquê que está a fazer e com que recursos está a fazer e quais são os resultados que queremos no final e quais são os resultados intermédios que já conseguimos. Como sublinhava a OCDE num relatório, e que utilizou também no caso de um relatório sobre Portugal, um reporte, esta frase que eu acho muito interessante, que é: a reforma da administração pública é uma jornada, é uma caminhada mais do que um destino. Nós vamos fazendo o caminho sempre num sentido de melhorar, mas e sempre com a ambição de melhorar mais. Por isso, nunca chegamos ao destino. Eu chamo a atenção para quem se interessa por isto, de um poema, um célebre poema de um poeta grego do século XIX, XIX-XX, que é Constantino Cavafis. O poema chama-se Ítaca. Aconselho vivamente a procurarem na net, no YouTube, esse poema e a lê-lo, para perceberem a beleza da caminhada, independentemente do ponto de destino. E nós temos muito a ambição na nossa vida. Pensamos no destino, no objetivo final e esquecemos-nos de gozar, de viver a beleza da caminhada. Portanto, a reforma é também incerta. Como disse, a visibilidade é muito fraca, porque a mudança é lenta. Há sempre os riscos de voltar atrás, se ela não ficar bem ancorada. E as mudanças da agenda política, hoje a prioridade é trabalhar nos recursos humanos, amanhã a prioridade é trabalhar na tecnologia, dentro de uns anos a prioridade é olhar para os processos, na melhoria da qualidade da administração e, portanto,
Estas alterações também criam confusão na cabeça dos reformadores, das pessoas que estão implicadas na reforma e que se vão cansando, e também dos cidadãos que não entendem porque é que as coisas aparecem e desaparecem durante os tempos. Há um marketing, fala-se muito do assunto e depois ele desaparece subitamente. Portanto, nós temos que explicar, é necessário explicar sempre a reforma, encontrar campeões, ou seja, resultados que são visíveis e de transformação e que mostram, que digam, que nos permitam dizer se ali foi possível fazer esta mudança, porque é que não é possível noutros setores? Se está já experimentado que resulta, não é para copiar, mas se naquele setor foi possível modernizar, aumentar de uma forma significativa a qualidade do serviço, os outros também é possível. E isso são as áreas-chave de mudança, as áreas que têm um impacto na vida dos cidadãos e que têm em que a reforma é visível e pode ser mostrada. É importante que as reformas, também para não se tornarem tão incertas, que sejam alimentadas, que sejam sustentadas por uma função pública que é profissional. Profissional é gente competente, dedicada ao serviço público, que funciona de acordo com as regras e com códigos de ética rigorosos e que está motivada para servir o cidadão. É necessário que as reformas também, que a incerteza se transforme em certeza, em certitude, se transforme em certeza, garantindo a continuidade dos processos de reforma e baseado em estratégias que são claras. Portanto, voltamos a este slide dos conceitos que falámos já, fazendo aqui agora um enfoque na questão da inovação, porque também se formou durante muitos anos a ideia de que a administração pública é conservadora, não inova, que é uma ideia profundamente errada, porque as grandes inovações se fizeram basicamente ou foram promovidas pelas administrações públicas. Mas a inovação, portanto, ela é assumida cada vez mais como uma obrigação. Políticas para a inovação, formação para a inovação, atitudes diárias de cada servidor do Estado em favor da inovação, encontrar soluções melhores para problemas que não se resolvem, antecipar soluções para problemas futuros, antecipar os problemas e procurar antecipar também as respostas. E, portanto, o objetivo é testar novas soluções através da experimentação, ou seja, controlando o risco e de forma a evitar falhanços que são muito dispendiosos, que custam muito dinheiro. Uma reforma falhada custa muito dinheiro e tem impacto negativo na capacidade de retomar o processo de reforma, que é muito, muito grande. A frustração é um inimigo muito grande do processo de reforma. Frustração para a administração pública, frustração para os políticos e frustração principalmente para quem financia os processos de reforma, a sociedade, os cidadãos. Há algumas palavras mágicas, algumas ideias que podem dar a aparência de que está num processo de reforma, num processo de modernização da administração pública absolutamente consistente e muitas vezes as pessoas pensam, quando estão a viver esse processo, que estão a fazer as coisas certas para tudo dar certo. E então, segundo os livros, portanto, by the books, começam por se fazer as grandes estratégias, procuram-se criar, consolidar, reformar instituições para servir a essas estratégias, aprova-se a legislação que é necessária e, portanto, o enfoque aqui é puramente teórico. Ou o risco de o enfoque ser
puramente teórico é altamente, é muito elevado. Portanto, com um quadro destes, nós podemos chegar a um momento em que tudo tem lógica, tudo está perfeito, a estratégia, as instituições, os recursos humanos que estão nessas instituições, a legislação está toda lá, mas nada aconteceu. Nada aconteceu. Só porque as reformas são apenas no papel. E, portanto, o conceito da governança pública também, já muito também, isto não é de agora, já vem de outros movimentos, de outras fases, mas cada vez mais, quando falamos agora em processo de reforma, falamos em resultados. O que é que nós estamos a conseguir? Onde é que nós já chegamos? Mais do que criar instituições, criar documentos de estratégia, aprovar novas leis, é o impacto que a reforma tem na sociedade. O que é que mudou? Nós podemos, numa fase, criar uma burocracia sorridente. Uma administração pública que procura acolher, que atende bem, já é bom, já é um passo, mas não é suficiente, porque a burocracia sorridente, se não for sustentada verdadeiramente na qualidade do serviço prestado ao cidadão, no valor social que a administração junta e devolve à sociedade, se não for nessa base, tudo é efêmero e os sorrisos depressa passarão de ser sorrisos de cara aberta para ser sorrisos muito cínicos, com muito cinismo. Portanto, temos que o objetivo é focar-nos, e as reformas têm que ser cada vez mais isso, qual é a mudança efetiva que estamos a conseguir, que queremos conseguir. Qual é a sustentabilidade dos passos que damos nesse processo de reforma? Em que medida é que nós estamos a contribuir para a qualidade de vida dos cidadãos e também para a melhoria do desempenho económico do país? Porque também aqui a qualidade de vida dos cidadãos depende da capacidade e do desempenho económico do país, dos recursos que têm que ser alocados para as diferentes políticas públicas sociais, ambiente, educação, justiça, segurança social, etc, etc. Isto, o facto de focarmos a atenção nos cidadãos é fundamental. Daí que as estratégias que devemos seguir são estratégias que têm que ser citizen-oriented, orientadas para os cidadãos. Durante anos, e eu mesmo na minha experiência de trabalho, durante alguns anos eu trabalhei em processos de reforma da administração pública, em que nós acreditávamos, e acreditávamos mesmo, que se conseguirmos ter a legislação aprovada, necessária, se conseguirmos melhorar a qualidade, a formação dos funcionários, se conseguirmos ter a tecnologia que nos faz falta, se conseguirmos ter as instalações de que precisamos, que no final iríamos ter uma administração pública mais moderna, mais eficiente, mais amiga do cidadão. Só que neste processo de juntar tudo o que é os fatores para a reforma, nunca chegávamos efetivamente ao cidadão. Porquê? Porque éramos nós, as pessoas que trabalhavam no processo da reforma, nós decidíamos quais eram as necessidades do cidadão. O que é que o cidadão punhamos a imaginar, e obviamente não era o corpo técnico, mas também os políticos, que definiam qual era o interesse do cidadão. Nós decidíamos como fazer a reforma. Nós fazíamos só por nós também. Portanto, de uma forma em que a reforma da administração era tentada de dentro para fora. Mudar a administração para conseguir que os serviços fossem de mais qualidade. Era uma reforma baseada nos recursos, na melhoria dos recursos, baseada
nos processos também, mas porque era tudo pensado de dentro da administração, de dentro do Estado, era uma reforma em que a administração pública significava poder. Nós sabemos aquilo que o cidadão necessita, nós sabemos como chegar, como prestar esse serviço e, portanto, nós vamos fazer a reforma. A partir de certa altura, a um certo momento, há uma inversão total na perspectiva da reforma, da estratégia da reforma. Ou seja, nós não vamos fazer o que nós imaginamos que os cidadãos precisam, o que é que as empresas precisam da administração, nós vamos perguntar-lhes. Temos que saber exatamente o que é que querem. E é a partir destas necessidades e das suas prioridades que nós vamos ajustar os processos, vamos ajustar a máquina da administração, dando resposta diariamente às necessidades e à melhoria do serviço prestado e sem estar preocupados que há uma linha estratégica pura, formal, que temos que cumprir. São aquelas necessidades que são identificadas e vamos trabalhar aí a partir dos resultados que queremos alcançar e alimentando o processo de reforma, ganhando confiança através daquilo que se vai conseguindo, do que se vai fazendo. Aí é um processo de reforma, uma estratégia de reforma baseada nos resultados, nos outcomes, aquilo que de facto devolvemos, que é o valor acrescido que a administração tem para a sociedade, e a administração pública assume-se claramente como uma administração pública de serviço, já não de poder, mas de serviço. Portanto, para reformar, estou a chegar quase ao final da minha intervenção, para reformar é necessário, em primeiro lugar, compreender bem o contexto. Se há condições para empreendermos um processo de reforma e que processo de reforma podemos empreender em determinadas condições. E se é necessário procurar criar um momento, alargar a área de interessados, os stakeholders, quem tem input, quem tem que dar conhecimento, quem tem que dar informação, quem quer participar do processo de reforma e conhecer o contexto é fundamental. E entender o contexto, compreender o contexto, evita outro problema muito comum nos processos de reforma, que é a tentação de copiar. Não há soluções válidas de copiar processos de reforma de um país ao outro, porque o contexto é diferente. Essa é a grande verdade. E, portanto, em cada país, nós podemos e devemos inspirar-nos também no que outros países fazem. A ação do CLAD é muito orientada nesse sentido. Partilha de experiências, partilha de informação. E a partir de uma ideia, a partir de uma reforma, por vezes de um falhanço, de uma ideia tentada no país e que falhou, e quando falha também temos que analisar porque é que falha e tirar as conclusões e aprender com os falhanços, mas a partir daí criar algo de novo, o recriar, ajustar em função daquilo que são as necessidades e as condições específicas desse contexto. É necessário ter ambição de reformar, ter visão, capacidade de saber onde queremos estar, que serviços queremos prestar e tendo a noção dos meios que temos para chegar lá. Não adianta ter sonhos completamente fora da realidade. É importante sonhar, é necessário ambicionar mais e cada vez mais no processo gradual. É necessário apoio político, é necessário saber com o que é que podemos contar, ter uma estratégia, saber o que é que vamos encontrar no caminho, ter planos alternativos, ter um plano B, ter planos de contingência para se algo corre mal, e a realidade é sempre muito mais rica que a ficção, podem acreditar. E, portanto, mesmo nesses casos, mesmo havendo planos de contingência, eles nunca serão exatamente para a situação que nós idealizamos. Tem que haver um esforço permanente de acompanhamento e ajustamento. Temos que contar com equipas
motivadas, capazes de motivar os outros, capazes de envolver os outros dentro e fora da administração. A sequência das ações da reforma, como eu também já referi, é importante. Não se constrói uma casa a partir do teto. E, portanto, não adianta estar a reformar certas áreas ou tomar certo tipo de decisões. Por exemplo, é um caso também muito frequente de se adotarem leis, adotar legislação, sem se avaliar se há capacidade de a pôr, de implementar. A recomendação que sempre se faz é, se não há condições para implementar uma peça legislativa, é melhor não aprovar, porque só vai gerar um descrédito. Vai ser uma peça de papel sem qualquer significado. É necessário fazer marketing, vender o processo de reforma, explicá-lo, ganhar apoios para ajudar os reformadores, encorajá-los a prosseguir. E é necessário permanentemente ajustar, monitorizar, controlar, avaliar, evaluar, sempre no processo dinâmico. Em 2 anos as condições não são as mesmas que havia no início e, portanto, há processos de ajustamento que têm que ser feitos. Não são guinadas, não são mudanças bruscas, não são câmbios bruscos, mas mudanças, ajustes que vão ser feitos. Para isso temos que ter indicadores que ajudem a perceber o que é que conseguimos, onde estão as dificuldades e onde podemos alterar algo mais. Sempre com uma atitude de inovar. Não é descobrir a roda, já foi descoberta há muito tempo, mas encontrar muitas vezes formas diferentes de fazer as mesmas coisas, ou de tentar conseguir os resultados que nós queríamos alcançar e que por um motivo ou outro não estamos a conseguir. Achamos que estamos a fazer tudo o que é necessário, de uma forma muito certa, mas as coisas não funcionam. Então, temos que experimentar outras soluções, temos que arriscar. O risco faz parte também das administrações. O risco que tem que ser controlado e, por isso, o risco com experimentação. O ciclo, nós falamos, estas coisas são conhecidas de todos, criar uma ideia, planear a ação, é necessário fazer, acompanhar, avaliar, introduzir ajustamentos, continuar. A roda vai sempre rodando. O trabalho está sempre em construção. É este o caminho, mas temos que, de vez em quando, parar, olhar para trás, ou seja, avaliar o que fizemos e dizer, bom, eventualmente poderíamos estar já mais à frente, mas a verdade é que já fizemos uma boa parte do caminho. Estávamos neste ponto, hoje estamos neste. E isto encoraja-nos para continuar a fazer as coisas e tendo sempre noção de que há riscos, há buracos à espera que nós temos que saber evitar, prevenir, porque neste processo de construção há riscos. Os riscos têm que ser corridos, mas nós temos que nos antecipar. E temos que ter atenção a uma coisa muito, muito própria, que é a fadiga da reforma. Pelo facto de serem processos de desenvolvimento permanente, que fazem sempre parte das agendas políticas, com mensagens que muitas vezes se repetem, ou às vezes repetem-se com palavras diferentes, mas o sentido da reforma é o mesmo. Os políticos cansam-se de não conseguir os objetivos, ou pelo menos os sonhos, e de não se conseguir chegar lá de forma tão rápida. Os funcionários, aqueles que estão mais implicados na reforma, tentam uma vez, 2 vezes, 5 vezes, e às tantas também começam a desacreditar, começam
a não confiar de que tenham feito a boa opção. E os cidadãos, então, se não veem resultados, se não veem os resultados que esperam, também desacreditam e também se cansam de ouvir falar da reforma. E então começa-se por uma fase de ceticismo, desconfiança, para uma fase de cinismo. As pessoas já não acreditam e é um sorriso amarelo quando se fala em reforma do Estado. Temos que insistir no caminho. O caminho faz-se caminhando. Temos que procurar criar condições para que as reformas tenham continuidade, evitar uma tendência que se nota em muitos países, ou em quase todos os países, pelo menos em algumas fases da sua história da reforma da administração pública, que é designadamente os políticos, mas também os dirigentes, que têm um papel fundamental no processo de reforma, é pensarem que eu é que vou fazer a verdadeira reforma. Antes de mim não havia nada, ou o que havia é para esquecer. Agora, a partir de mim, comigo vai ser, eu vou transformar o deserto, aquilo que eu encontrei quando cheguei, antes de mim era o deserto, e eu vou transformar o deserto em solo verde, verdejante, cheio de frutos, cheio de coisas boas. E também, muitas vezes, as pessoas que também pensam assim, que antes deles chegarem aos processos de reforma só havia deserto, não havia ideias, não havia projetos, não havia realizações, não havia sucessos e insucessos. Quem pensa que antes deles era só o deserto, também dizem, pensam pelo menos, que quando eles partirem será o dilúvio. A administração pública e a reforma, a dinâmica da reforma da administração pública não é entre deserto e dilúvio, é um processo continuado de melhoria permanente. Termino aqui a minha intervenção, agradeço a vossa atenção e fico à espera dos vossos comentários e perguntas para que eu possa responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio, pela tua intervenção y especialmente por esta última llamada a que no somos los únicos que hemos aparecido en la historia del mundo. Es lo que se denomina el adanismo, que tú has definido como el desierto. Es decir, como si los demás no hubieran hecho algo. Todo el mundo ha hecho algo en relación con la reforma de la administración. Unos han tenido más suerte y otros han tenido menos suerte. Pero esta manía que muchas veces tienen altos responsables de creer que todos los anteriores no han hecho nada, es un error en el tema de la reforma de la administración y en todo, porque todo el mundo pues intenta mejorar, todo el mundo intenta hacer, aunque de vez en cuando todos nos equivocamos. Yo te voy a hacer la primera pregunta, como es lo habitual en este tipo de webinar que realiza el CLAD. La primera pregunta es que se desprende de toda tu intervención, ¿qué es más importante o qué cuesta más? ¿Qué cuesta más? ¿Hacer una reforma de la administración o no hacerla? Tú has hablado con mucha intención y con mucho conocimiento de que obviamente las reformas son lentas, las reformas son difíciles, las reformas cuestan dinero, pero lo realmente importante como conclusión, que a mí me gustaría que tú dejaras aún más claro de lo que lo has hecho en tu intervención, es, al final, ¿qué cuesta más? ¿Hacer una reforma de la administración o no hacer nada? Obrigado, Paco, pela pergunta. Eu creio que a opção não é entre fazer ou não fazer, porque, como eu também disse, tem que ser feita. Esse é um princípio. Mas sobre essa pergunta,
ocorre-me uma frase também muito comum quando se fala em reformas da administração e em gestão de recursos humanos e que se aplica à formação. Quando nos dizem que a formação dos funcionários ou a formação dos trabalhadores de uma empresa, seja o que for, do país, a educação é cara, devemos, como resposta, perguntar: e qual é o custo de não fazer? Qual é o custo de não formar? Qual é o custo de não educar? E, portanto, a minha resposta é dizer: é inevitável fazer a reforma da administração. Só que a reforma não é um processo, como eu salientei, que se inicia, tem um meio e tem um fim. É um percurso. Podemos ir mais depressa ou mais devagar, num sentido ou noutro, mas as reformas são sempre necessárias. Designadamente porque a pressão social é importantíssima. Os cidadãos não estão contentes com a qualidade dos serviços que têm e vão querer que as coisas mudem. Um regime, um sistema democrático tem que dar, tem a voz, tem que escutar a voz dos cidadãos e, portanto, reformar a administração pública pode não ser a prioridade e não é, obviamente, na maior parte dos países, não é essa a prioridade. A principal prioridade, porque há outras coisas que são fundamentais, tendo, contudo, que termos presente que, se não houver uma administração pública eficiente, não há desenvolvimento. Se não há desenvolvimento, não há bem-estar das populações. E, portanto, a competição que eu quero, imagino e entendo que deve ser uma competição saudável entre países, por exemplo. Se nós imaginamos quando se fala numa grande intenção de fazer um investimento, inversione num país, o que é que os países têm para oferecer? Se faz um investimento, se pensa, faz-se no Brasil, ou na Argentina, ou na Colômbia, no México, ou em Portugal, os investidores vão olhar para quê? Para a qualidade dos serviços, para a qualidade das infraestruturas, para a qualidade da justiça, para a qualidade da educação, para a qualidade da saúde. Portanto, é o futuro económico dos países que também se joga. A competição internacional. E isso também se passa dentro de Estados, dentro do mesmo país, nos Estados federais, num Estado ou noutro, ou numa província ou noutra. É a qualidade da administração que dita muito as oportunidades e as capacidades de se tomarem decisões deste tipo. Sí. Supongo que ahora me oyen. Sí. Bueno, a continuación, pidiendo disculpas por este problema, que era un problema de energía. Ahora Nelson de Freitas, como coordinador de la escuela del CLAD, va a dirigir el proceso de las preguntas. Gracias, señor Julio. Le recordamos a todo el auditorio que puede ir haciendo las preguntas a través de la plataforma Zoom que indica en sus pantallas, pero también en el Facebook Live del CLAD. Al igual que los participantes en sala del CLAD pueden levantar la mano para indicarnos si quieren hacer alguna pregunta al conferencista. La primera que han indicado, Tiago Oliveira de Belo Horizonte, en Brasil, le pregunta: ¿cómo implementar una gestión del cambio en las instituciones donde los jefes y decisores no les gustan la innovación, que pueden hablar de ella, pero en la práctica se sabe que no les gusta ni la quieren implementar? Esta es la primera pregunta de Tiago Oliveira de Belo Horizonte. É uma pergunta também muito interessante.
e que retém a ideia que muitas vezes nós procuramos pensar que os problemas estão nos outros. É óbvio que a inovação, a mudança é um processo que tem que implicar essencialmente a direção. Se os cargos dirigentes e os dirigentes não promoverem uma cultura de inovação e de mudança, as suas organizações não vão mudar. Eu poderia dizer, mas a prazo, tais dirigentes serão retirados do processo de reforma. Muitas vezes nós pensamos, como dizia, muitas vezes nós pensamos que os problemas estão nos outros e não em nós. As organizações também podem, de alguma forma, mobilizar-se e dinamizar algumas ações que chamem a atenção para a necessidade da inovação. Mas, de facto, como referiu o Tiago Oliveira, se não houver uma adesão da direção, dos dirigentes da alta direção, é muito difícil. Será mesmo muito complicado e haverá que agir, seja pela pressão política, seja por incorporando a pressão social. É de dar a voz aos clientes, aos cidadãos, aos utilizadores do serviço, para que a alta direção sinta a pressão do exterior para mudar. E com uma certeza, se eles não mudarem, serão mudados. Se eles não cambiarão, não se cambiarán a ellos. Muchísimas gracias. Le voy a indicar otra pregunta más de Bolivia y luego de la cual hay una pregunta en auditorio. El señor Oscar Sánchez de Bolivia pregunta que usted habló de la experimentación como una posible solución necesaria para enfrentar el problema de la lentitud, entre otras, de la administración pública. ¿Qué opina usted de la nueva moda que hay en torno a la creación de laboratorios en la administración pública, de laboratorios de innovación en la administración pública que se fundamenta básicamente en la experimentación de políticas públicas antes de ser una política pública? Es Oscar Sánchez de Bolivia. Muchas gracias, Oscar. La cuestión yo voy a intentar hablar un poquito de castellano, de portuñol. No sé si me entienden, quizás sería mejor de hablar portugués, pero ahora... Bueno, la experimentación sí es muy importante. La experimentación, de alguna manera, es una explicación para la lentitud, para hacer más lento el proceso de reforma, porque también hay que experimentar nuevas soluciones antes de introducirlas de una vez por todas. Y la experimentación se puede hacer en laboratorios, como ha sido dicho, la creación de laboratorios para intentar evaluar antes de implementar las soluciones, pero se puede también hacer en la práctica. Son dos maneras de hacer la experimentación. Y, por ejemplo, aquí en Portugal se ha creado algo, estamos creando proyectos experimentales. Hemos invitado, el gobierno ha invitado los servicios públicos a presentar sus ideas para la innovación y la voluntad, su capacidad de hacer la experimentación. Y hay un servicio, o los servicios de apoyo del Ministerio, que van tanto sustentando las intenciones de esos departamentos para hacer
experimentaciones en la práctica. Los laboratorios son interesantes, son una de las maneras de intentar introducir innovación, pero no es la única. E incluso hemos creado una cosa que es el derecho al desafío, el reto, ¿no? No sé si es la palabra, eso lo que quiere decir es que si hay un servicio que cree que tiene un problema, que tiene sus ideas, porque las personas que trabajan con los problemas son también las personas que tienen más ideas de cómo resolverlas, y ellos tienen una idea para resolver el problema. Pero hay bloqueos en la ley, porque la ley, el estatuto o una ley general dice que estos casos se tienen que hacer así. Y las personas piensan que porque no se puede hacer de otra manera. Nos creemos que aplicando una otra solución tendremos los resultados que almejamos sin problemas. Entonces, hay esta posibilidad de pedir, de proponer que la ley no se aplique a un determinado sector o un servicio durante un cierto tiempo, en busca para se poder experimentar otra solución. Y este proceso del derecho al desafío, al reto, si al final será evaluado y si la evaluación es positiva, entonces se puede cambiar la ley originaria para poder permitir que otros servicios lo hagan también. Perfecto. A continuación, una pregunta al auditorio. Le recordamos al auditorio que sean preguntas concisas al invitado. Adelante, indique su nombre y la pregunta. Buenos días. ¿Me escucha? Sí. Soy el profesor Mauricio Hernández de la Universidad Central de Venezuela, aquí en Caracas, Venezuela. Cada día más hay millones de personas que se van de la política o de la administración pública, de los gobiernos, es decir, se alejan porque consideran que no les resuelven nada. En este momento en que la irrupción tecnológica está, ¿cómo estamos preparándonos frente a ese gran reto de preparar funcionarios de nueva generación, funcionarios que están dentro de lo que se está ocurriendo en algunos países de gobiernos electrónicos y que cada día más se apunta también a nuevas experiencias de ciudades sustentables e inteligentes, en donde la ciudadanía está creando quizás redes ciudadanas aparte de los gobiernos, aparte de la administración pública, y se siente un poco que se corre el riesgo de hacer reformas de las reformas y reformas tradicionales sin que se vea este nuevo fenómeno que está ocurriendo en el mundo. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. El gobierno electrónico y la tecnología, sí. Hay una cosa que es importante, es que la tecnología no es un objetivo, son instrumentos, son medios, y que la política y la administración son para personas. Y entonces hay que, el riesgo de exclusión de una buena parte de la población de algunos países tras la insistencia, si fuera demasiada, en el gobierno electrónico, si no hay alternativas, eso puede ser un problema muy grave, muy complicado de exclusión social que refuerza la exclusión de partes importantes de la población. La tecnología es para servir a las personas, no son las personas que tienen que servir la tecnología. Muchas cosas se escriben, se discuten sobre eso.
ser cierto que ahora las cosas son mucho más sencillas, se hacen de una manera que puede ser muy más transparente, más célere, se puede hacer todo mucho más rápido, pero no se puede pensar solo en las personas que tienen capacidad de usar la tecnología. Hay que tener sistemas que funcionan para todas las personas, para todos los ciudadanos. Pero es verdad que se puede tirar muchas ventajas de los aportes tecnológicos en las administraciones. Y eso no puede ser puesto de parte porque permite también reducir muchos costes de funcionamiento. Pero tiene que ser intentado de una manera muy consistente y con mucha formación también, porque las nuevas generaciones tienen una aptitud para utilizar las tecnologías que otras personas no tienen. Y eso tiene que ser considerado. Muchas gracias. A continuación, una pregunta relacionada al área social y hay dos preguntas luego relacionadas a la parte de la economía. Primero, el área social. De Francisco Rodríguez, desde Perú, le pregunta, ¿cómo involucrar a la sociedad y no morir en el intento? Si la administración pública tiene sus propios problemas y ha generado lentitud para atender a la sociedad, ahora las nuevas exigencias de la administración, de la teoría administrativa, indica para abrirnos a la sociedad civil organizada, al sector académico y otros sectores. ¿Cómo hacer esto y mantener y generar la gobernabilidad en el sector público? Muchas gracias, Francisco. Implicar la sociedad, sí, eso es uno de los retos, los procesos de reforma, porque eso es una manera de garantizar que hay continuidad, que los esfuerzos para innovar, para hacer las cosas mejores, para mejorar la calidad de los servicios, sigue siempre y lo que los avances, los sucesos tienen una base de soporte que van a impedir de retrocesos. Hay muchas maneras y cada sector tiene que buscar, identificar cuáles son, para utilizar un lenguaje comercial, cuáles son sus clientes, cuáles son los destinatarios, los beneficiarios de su intervención y implicarlos siguiendo las organizaciones que los representan y conociendo. Hay algunos países que tienen registros muy amplios de organizaciones de la sociedad civil, las implican, hay otros procesos como las consultas públicas, que la tecnología lo facilita mucho. Ahora se hacen procesos de debate público para que las personas puedan hacer oír su voz en los procesos de reforma. El sector académico también tiene un papel muy relevante, muy importante en eso, porque son sectores organizados con una capacidad de pensamiento que es importante traer para dentro de la administración. Muchas veces en la administración no hay tiempo para pensar. Eso es uno de los problemas. La presión para hacer cosas todos los días no permite que las personas hagan planes de años de distancia. Las universidades, la academia, el sector académico, eso son los que tienen el tiempo para pensarlo, la capacidad y la metodología para pensarlo, y que pueden ser muy importantes para las administraciones. Hay una cosa que es importante cuando se habla en participación, porque también tiene que ser un proceso con algún control,
porque senão hay el riesgo de captura. Algunos sectores muy interventivos con capacidad de influenciar las políticas, los políticos, los funcionarios, los que son los conductores de la reforma y que pueden capturar el esfuerzo de reforma. Hay que estar atentos a eso para que las reformas sirvan a todos los ciudadanos y no solo a algunos grupos. Muchísimas gracias, señor Julio. Ya por la limitación del tiempo, les voy a indicar las preguntas del área económica, pero estas se las vamos a estar enviando, no solamente estas, sino las otras 30 que han escrito a través de la plataforma, para que usted en algún momento las pueda ir atendiendo. Igualmente, con el dato de contacto que usted nos va a dar, les vamos a compartir este dato a todos los asistentes para que se puedan comunicar con usted. Estas preguntas eran relacionadas acerca de las estrategias institucionales cuando no hay recursos económicos y cómo abordar eficiente y adecuadamente la administración pública, desde Uruguay y Brasil. Esto y las otras preguntas les estaremos haciendo llegar. A continuación, palabras finales del secretario general del CLAD, el señor Francisco Javier Velázquez. Bueno, Julio Navais, muchas gracias por tu intervención, que yo creo que ha insistido en los grandes problemas de las reformas, modernizaciones y cambios en la administración pública, de los que tan necesitados estamos y donde has puesto una vez más de manifiesto que es un proceso, que no es solo la actuación de un equipo político determinado o de un equipo de reformadores, sino que es un gran proceso que dura siempre. Hay un mito en la mitología, que es el mito de Sísifo, que era aquel señor que iba con la piedra hasta llegar hasta el Monte Olimpo, y luego aquella piedra se caía y una y otra vez él volvía a subirla. Es un poco el proceso de la reforma administrativa, pero estoy seguro que, como ocurrió con Sísifo, finalmente triunfará. Así que muchas gracias, Julio, muchas gracias a todos los asistentes en los numerosos países que nos han seguido, y les consultamos y les señalamos ya que en las próximas semanas también tendremos otros conferencistas que, por medio de una webinar, les podrán ilustrar a ustedes sobre numerosos aspectos relacionados con la modernización y reforma del Estado, que son las actividades a las que se dedica el CLAD y en la que participan los 23 países miembros. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias.